Fala a todos com o Pai do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog da igreja. Quero agradecer as muitas visitas no nosso blog, gente. Você que já assistiu nossos vídeos, agradeço em nome de Jesus. Que você seja abençoado. Muitas pessoas, gente, têm assistido nossos vídeos para nos criticar. Faz um ano que estamos aí trazendo a palavra de Deus, mais de 260 vídeos da palavra de Deus. Tem muitos temas ainda para falar, muita coisa ainda para falar de Deus. E Deus tem abençoado muitos países, muito mais de 20 países. Tem o relatório, né, que eu ainda não tirei novo do blog. Teve um aí do YouTube, né, que a gente já colocou. E dizer para vocês que estou muito feliz, né, não traz salvação nenhuma. Eu sei que isso não traz salvação, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Eu fico feliz por Deus ter me chamado, porque Ele me escolheu. Porque a palavra diz que não foi a gente que escolheu Ele, mas Ele que nos escolheu. Então eu fico muito feliz, sei que muitas aflições ainda eu vou passar, sei que muitas lutas eu vou passar, mas eu sei que em todas elas somos mais do que vencedores, né? Abre aí, o título hoje é Deus permite mentiras na vida de uma pessoa? É uma pergunta, e as pessoas podem aí achar que não, né? Abre em Salmo 89:35, diz o seguinte: uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. Gente, Deus ele fez um juramento aqui nessa palavra. Então, vamos meditar nessa palavra, qual Deus jurou que ele não mentiria a Davi. Se Deus não tivesse jurado, ele teria mentido? Porque a palavra de Deus, ela mostra que Deus faz vários juramentos, vários votos, levanta sua mão para jurar por ele, pela palavra dele, mas você vê ele deixando claro que por um homem, né, ele falou para Davi, porque Davi foi uma pessoa, sabe, que amou muito Deus, mostrou amor por Deus, obediência, sabe, ele pegou, ele perdeu batalhas, ganhou batalhas, ele foi uma pessoa que chamou muita atenção de Deus, por causa do amor, né, que ele tinha a Deus. E a pergunta é, por que Deus teve que fazer esse juramento? É porque a gente vai calcular que Deus ele não mente, né? Então, por que ele faria um juramento que ele não mentiria a Davi? Porque se no caso ele não mente. Deus ele mente, gente? Eu quero que você venha meditar, eu quero que você venha, sabe, a pensar, sabe, a conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo. Sabe, esse é o objetivo do nosso blog, é tirar as dúvidas do que está acontecendo dentro da tua igreja. Por isso que o nome é a sua igreja, né? Para você meditar, você ver coisas que estão acontecendo, abominações, gente, sabe, heresias de perdição que estão infiltrando encobertamente nas igrejas. Nós vamos fazer um vídeo aqui sobre, eu vou falar sobre as oportunidades dadas no altar, né? Olha, gente, temos que tomar muito cuidado. Eu tenho oportunidades também, entendeu? Mas mesmo assim acho uma coisa muito perigosa, porque as pessoas, elas, eu vou ler essa passagem, as pessoas acham que porque são profetas, que elas não vão mentir. Porque o poder, gente, pertence a Deus, ele não pertence ao homem. Então o que acontece, se uma pessoa ela está ali fora da comunhão com Deus, né, ela vai infiltrar encobertamente heresias no meio do povo de Deus. Mentiras, falsidade, enganos. Então, o diabo para tocar na vida de Jó, quem permitiu? Foi Deus. Deus permitiu, sabe, mesmo quando Satanás, ele matou os filhos de Jó. Pois doença, o poder, ele pertence a Deus. Satanás, ele é só um instrumento. Mas quem comanda, quem manda em tudo, tudo é Deus, gente. Você pode ver lá no Evangelho, né, o Mateus, Marcos, Lucas e João, a tentação de Jesus no deserto, a qual o Espírito, né, diz assim a palavra de Deus, vou procurar aqui rapidinho, assim, deixa eu ver aqui, diz assim, ó, Mateus 4, olha o que diz aqui o versículo 1.
versículo 1, ele diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então você vê que até Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito levou Jesus até lá, onde o diabo estava, para o tentar, né? Então o poder, gente, pertence a Deus. Agora, a respeito da mentira. Então vamos imaginar, Deus, ele é contra a mentira, né? Os mentirosos, né? Mas, ele fez um juramento, mas ele não fez um juramento por outra pessoa. Sabe, ó, eu juro pela minha santidade que eu não vou mentir pelo irmão fulano de tal. Eu juro pela minha santidade que eu não vou mentir por irmão Alex. Não, ele disse claramente, não mentirei a Davi. Então, quer dizer, como ele não fez esse juramento, para mim, então quer dizer que Deus, ele mente para mim, ele pode mentir para mim, Deus pode permitir para mim a mentira? Deus, ele mente, gente? Pergunta, eu vou responder não. Por quê? Porque ela é santa. Ele disse, eu jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. Então, como que pode se explicar um versículo desse? Será que há algum engano? Porque a gente tem que pensar, meditar e dizer aqui, ó, não mentirei a Davi. Então, se ele não tivesse feito esse juramento, será que ele mentiria para Davi? Gente, Deus, ele não mente, mas Deus é que comanda, Deus é que manda, Deus é que permite todas as coisas. A permissão da mentira só vai acontecer na sua vida se vier a permissão da boca de Deus. Então, é como o espírito mentiroso. Vou mostrar para vocês na palavra de Deus. Às vezes você pode estar vivendo com um marido mentiroso, uma esposa mentirosa, amigos mentirosos, familiares mentirosos, pessoas, todas as pessoas são mentirosas ao seu redor. Sabe, tipo, você não pode confiar em ninguém, porque você vive cercado de mentiras. Vira e mexe, você não vê a verdade, né? Mas é claro, as pessoas, para querer ver a verdade, elas têm que estar preparadas. Porque ninguém, às vezes, está preparado para ouvir a verdade. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade também destrói. As pessoas falam muito da mentira, mas a verdade, ela pode ser muito cruel, gente. Tem pessoas, às vezes, que preferem viver uma vida de mentira do que encarar a verdade. Porque a verdade também, ela destrói o ser humano muito também, né? Então, temos que estar preparados, né? Porque, às vezes, a verdade é terrível. Então, o que acontece, assim, Deus, ele permite, gente. É da boca dele que sai a permissão. A sua vida, ela só vai ser plena com você estando 100% na mão de Deus. 100% na mão de Jesus. Se voltar para Ele. Então, o que acontece? Algo, né, no espírito, ele vai receber uma permissão de Deus para que você receba mentiras. Vou mostrar para vocês aqui. Abre a palavra de Deus em 2 Reis. Não, 1 Reis. Quero agradecer muito as visitas no nosso blog. Dizer para vocês, gente, que estou muito feliz. Muitas pessoas estão assistindo nossos vídeos porque não concordam, né? Mas também não podem discordar, né? Porque está escrito, né? Então elas ficam nervosas, ficam bravas, Quero mandar um abraço para elas e dizer que não é o objetivo de Deus que a gente pare por aqui. Pode ser que um dia, né? Um dia a gente venha a parar, porque aí Deus, ele não quer mais. Mas enquanto o Senhor tem nos dado a palavra, que ó, gente, muitas vezes eu orei a Deus, falei, Senhor, eu vou parar, dá. Quero agradecer também ao amigo Rafael Rodrigo Prudente, meu irmão, na fé. Deus colocou ele para que a gente viesse estar na mesma fé. Então ele tem palavras de ânimo, palavras de Deus para a minha vida. E graças a Deus por isso que Deus colocou ele na minha vida em nome de Jesus. Aqui a gente vai ler uma passagem a qual havia um rei. Esse rei, ele queria um conselho, né? E o outro rei também, ele pediu para se confirmar essa palavra, porque ele não estava botando fé na palavra, né, do que estava sendo dito.
e chamou um profeta, e o profeta disse algo da parte de Deus, e diz aqui o seguinte: então disse Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote e Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel. Aí disse a Josafá, né? O rei de Israel falou para Josafá. E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel disse para Josafá: olha, Josafá, você vai comigo para a batalha. Olha, eu vou com você. Meu povo será o seu povo, meu cavalo será os seus cavalos, meus carros seus carros, mas porém, primeiro consulta a palavra do Senhor. Então, gente, isso é uma pessoa tendo direção de Deus. Vamos à peleja? Vamos, mas vamos consultar a Deus primeiro, para ver o que ele acha, mas eu estou com você. Eu estou com você porque der e vier. E diz aqui a palavra de Deus, assim no versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Você vê aqui, gente, o seguinte: o rei estava com dúvidas, né? Se ele iria para a batalha ou não. E ele juntou quase 400 profetas. Olha só. A quantidade não traz a qualidade, né? E você vê que o rei, todos disseram. Todos. Você vê que não teve um, porque 400 pessoas e todas tiverem o mesmo pensamento, disseram assim: não, só porque o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Só que, gente, para qualquer entendedor, né, eu vejo assim, né, tem um vídeo aí que a gente fala sobre, né, as pessoas que não falam a verdade, né, a gente vê pastores se perdendo, porque não existem pessoas que chegam e têm coragem de falar a verdade. Só que você, para imaginar, 400 pessoas, quase 400 profetas. Então, gente, a palavra de Deus, ela deixa aqui, ó: então o rei ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Só que diz aqui, gente, eles disseram. Então, olha, gente, veja bem, o rei Josafá, ele entrar numa peleja, só que qualquer um ia achar estranho. Poxa, 400 homens, ninguém teve uma resposta diferente. E diz aqui no versículo 7: disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então você vê que isso ainda não foi o suficiente para que o rei Josafá ele acreditasse. E ele disse: há algum profeta do Senhor ainda para que a gente possa consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Mica, filho de Imla. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Mica. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Canaã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizavam, dizendo: sobe a Ramote e Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então você vê, o rei estava cercado, né, acabado de puxar saco.
E é puxa saco, gente. Falso profeta, puxa saco é a mesma coisa. São pessoas que não profetizam da parte de Deus. Não falam da palavra com verdade. São pessoas que são falsas, hipócritas, nojentas, sabe? São abomináveis aos olhos do Senhor. Muita gente, muitos presbíteros, sabe? Muitas pessoas que estão membros velhos de igreja, evangelistas. Sabe, gente, as coisas, sabe? O que mais existe é gente cercando pastor. Puxa sacos, pessoas falsas, pessoas hipócritas, nojentas, safadas, pilantras, sabe? São presbíteros, são evangelistas, são, sabe, esposas de pastor, esposas de presbítero, membros velhos de igreja, uma cambada de puxa-saco, coisa nojenta, sabe, que dá vontade de vomitar na cara deles, sabe? Porque assim, eles estão ali, ele está vendo os erros, né, dos pastores, eles estão vendo as coisas erradas, estão vendo os caminhos errados, mas eles não falam, porque são puxa-saco que tem medo de perder os seus cargos para não falar a verdade. Sabe, gente, é verdade, eu falo mesmo, você entendeu? Eu falo a verdade, é uma camada de puxa-saco, porque o pastor, ele vai ter uma morte horrível, né, porque uma morte horrível para um pastor é uma morte espiritual. O rei de Israel, Josafá, eles estavam para ir para a guerra, para a peleja. Isso gera morte. Só que o que acontece é o seguinte, as pessoas, elas podiam ter, sabe, falado assim, olha, Senhor, não vá, não. Quase 400 homens, e ainda mais um aqui, puxa-saco também, que estava bem próximo, sabe, podia chegar e falar, olha, assim. Não, todos com uma só voz, com uma só determinação, não vai, você vai vencer. Vai que você está aí, esse é o caminho. Só que às vezes as pessoas, os pastores estão errados, sabe, estão pregando errado, estão no caminho errado, mas não tem uma pessoa que tem coragem, né, de falar de Deus, falar do caminho errado da pessoa. E o rei falou assim, olha, esse aqui é um profeta, só que ele só fala mal de mim, ele não fala coisa boa. Mas não é, gente, o mal que a pessoa vê, né, aos olhos humanos, terrenos, é mal, mas espiritualmente não é. Sabe, às vezes as pessoas não gostam dos nossos vídeos, porque elas veem assim, tipo, tá criticando, tá julgando, sabe, você fica criticando as igrejas. Não é isso, gente, é o caminho que conduz à salvação. E as pessoas não entendem isso, então fica muito difícil pra gente. Mas Deus, Ele garante que Ele quer que você escute a palavra dele. Não interessa se você vai concordar ou não. E mais aqui, ó. E o mensageiro foi chamar a Mica e falou-lhe dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas é uma voz. Predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Então você já vê que o cara, servo do Satanás, do diabo, cão maldito, ele já chegou para Mica e falou assim, olha, todos estão dizendo uma coisa só, você não vai falar diferente. Né? Você vai falar exatamente isso que eles estão falando. Então você vê, gente, que as pessoas, elas acham que elas estão fazendo bem para o pastor. Elas acham que elas estão fazendo bem para aquela pessoa que é importante dentro da igreja. Sabe, não falando a verdade. Congreguei com um irmão, que ele era assim. Sabe, se fosse elogiar o irmão já velho de igreja, sabe? Então, se fosse elogiar ele, não sei o que, já... Ai, nossa, é um poderoso, né? Agora, se você fosse falar alguma palavra no altar, uma pregação, chegava alguém falando alguma pregação que fosse contra o modo de viver dele, ele já saiu da igreja. Parar de ir para a igreja, começar a judiar da esposa. Então, você vê, gente, que a palavra ela tem que ser dita. Se está escrito aqui, e a pessoa fica chateada, a pessoa fica, sabe, quer sair da igreja, isso aí já é uma outra coisa, mas se está escrito é porque Deus, Ele quer que seja exatamente conforme a palavra dele. Versículo 14. Porém, Mica disse, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, e o rei lhe disse, Mica, iremos a Ramote em Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse, sobe, e serás próspero, porque o Senhor o entregará na mão do rei. E nessa passagem eu acho muito interessante, né? A pessoa que é o rei, né, de Israel, você vê que ele conhece o profeta, né? Ele conhece o profeta, ele sabia que ali não havia uma forma daquele profeta estar falando aquilo que fosse normal. Não, mas peraí, o cara só profetiza coisas ruins,
e agora está profetizando coisas boas. E o rei disse no versículo 16: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirás Acabe, e que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: como fará isso? E disse ele: eu serei e sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias feriu a Mica no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Mica: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então, gente, a palavra de Deus, ela mostra aqui que o profeta de Deus, a palavra de Deus, ele disse assim: olha, eu vi o Senhor. E Deus, ele perguntou quem vai, né, estar ali para que Acabe ele venha a cair, né? E um espírito, diz a palavra de Deus, saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerá. Gente. Ou seja, Deus disse que ele iria ser um espírito mentiroso na boca dos profetas, ele iria sair e ele ia ainda prevalecer na mentira que ele iria contar. Prevalecerá, sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E diz a palavra de Deus que Acabe, ele foi, né, a batalha, tentou se esconder ali, né, porque mesmo assim ele foi para a peleja, né, e ele acabou morrendo. Então, gente, Deus, ele pode, sim, permitir mentira para uma pessoa. Só que Deus, ele não vai contar mentira, mas ele pode repreender. Quando ele fez esse juramento a Davi, ele naquele juramento, ele repreendeu todo o espírito de mentira na boca de qualquer pessoa contra Davi. E Deus, ele quer, gente, fazer isso com muitas pessoas. Só que você tem que estar preparado para ouvir a verdade, né? Outra, você tem que ser uma pessoa, sabe, totalmente, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Assim como Davi fez, você tem que fazer. Você tem que colocar Deus acima de todas as coisas. Você tem, sabe, o que acontece hoje em dia, gente, é o eu da pessoa, o eu delas. Sabe que a gente vê pessoas que pregam uma palavra que se acham melhores. A gente não está se achando melhor do que ninguém, porque nós é um blog. Esse aqui é um blog para a gente falar de Deus, da palavra de Deus com verdade. Esse é o objetivo desse nosso blog. O nosso blog, gente, ele tem trazido pessoas, sabe, que estão
duras de coração, que, sabe, se for preciso, elas já declararam agressões sobre a minha vida. Então, para você ver que nós estamos aqui falando a palavra. Mica, ele foi ferido no queixo, né? E você pode ver Jeremias, os profetas que falavam a verdade, porque é isso que vai, sabe, alertar o povo, sabe, o rei, os profetas, os pastores. Os pastores hoje estão cercados de puxa-saco, gente. Um monte de gente puxa-saco que não tem coragem de falar alguma coisa pro pastor. Olha, isso aqui não pode, isso aqui é assim, isso aqui é assado, né? Porque o pastor, gente, ele é um homem, sujeito a falhas. Agora, se não tiver uma pessoa que vai chegar para ele mostrar a palavra, falar, olha, isso aqui não pode, isso aqui tem que ser dessa maneira, isso aqui é o diabo, isso aqui não é, o que vai acontecer? Ele vai para o inferno. Porque as pessoas não têm amor, elas são puxa-sacas, elas querem cargos. Quantos presbíteros puxa-saco? Não tem coragem de chegar no pastor e falar, o pastor não pode vender coisa dentro da igreja, que é errado, está escrito. Mas não, são puxa-sacos do homem. Falo mesmo, são puxa-sacos, por isso que não prosperam, por isso que tem aí pessoas desobedientes, são um capacho, né? Falar a verdade. Então eu quero agradecer a oportunidade, e não é só presbíteros, é evangelistas, é jovens, é gente velha de igreja. Quero agradecer a oportunidade, gente, em nome de Jesus. Vamos conhecer a Deus. Se volte para Deus para que Ele venha repreender todo espírito de mentira sobre a sua vida. E você vai ver grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.